Depois de 2 semanas de pausa no Brasileirão e no Cartola, voltamos com a 26ª rodada. Rodada em que Palmeiras e Botafogo são os principais favoritos. E aqui no vídeo de dicas, vocês já sabem, né? Vou passar boas opções de escalação para vocês em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 26ª rodada do Cartola 2024. De volta por aqui, saudades de gravar vídeos, né? 2 semanas de Brasileirão parado, né? A gente só passando raiva com a seleção, mas agora pronto, o Brasileirão voltou, Cartola voltou, e estou aqui e conto com o like de vocês. Deixem o like, cliquem no joinha, sabe que é super importante pro canal. Agradeço a todo mundo que nessa altura da temporada está aqui confiando nos conteúdos. Se por acaso você está acompanhando e não é um inscrito, inscreva-se também no canal. Pessoal, lá última rodada, um tempão atrás, rapidamente, só para lembrar, a média dos cartoleiros ficou em 52,82 pontos, mas eu não vou deixar aqui, né, de valorizar o nosso desempenho na última rodada. Pessoal, mais de 100 pontos, 101,22 pontos. Assim, pessoal, fomos muito bem, pouquíssimos times passaram dos 100 pontos da última rodada e o time principal do canal chegou a essa marca, graças principalmente aí ao Igor Jesus, né, ao Scarpinha, que foram muito bem. Então fiquei muito feliz com o desempenho e espero que tenha ajudado vocês também todas as dicas. Pessoal, lembram lá da última rodada quantos pontos vocês fizeram? Como é que tá a expectativa para essa reta final agora de Cartola? Me contem tudo aqui nos comentários, o espaço de interação é de vocês. Mas vamos olhar agora pelo que tem pela frente nesse retorno do Brasileirão. Jogos da rodada 26, Rodrigo já colocando aqui na tela. Nós teremos Atlético Goianiense e Vitória, Atlético Paranaense e Fortaleza, Botafogo e Corinthians, jogo bem interessante para nós cartoleiros, assim como Palmeiras e Criciúma. Também temos Bragantino e Grêmio, aí já virando a página, Juventude e Fluminense, Cruzeiro e São Paulo, Bahia Atlético Mineiro, Clássico Flamengo e Vasco, e Inter e Cuiabá, que é o jogo que fecha a rodada, que também é um confronto interessante para nós, tá certo? Vamos lá então, pessoal, dicas posição por posição, começando pelo gol, e ele está aqui, John do Botafogo, goleiro do Botafogo, Botafogo aí candidatíssimo ao título, enfrentando o Corinthians que está na zona de rebaixamento, também um pouco mais desgastado, afinal o Corinthians jogou no meio de semana pela Copa do Brasil, enquanto o Botafogo aí só descansou, e vamos lá, né, pessoal, Botafogo é o segundo time que mais conquistou SGs no Brasileirão até agora. 9 já conquistados, né? 9 jogos em que o Botafogo saiu de campo sem levar gols, né? E o Corinthians, que é o adversário, né, é disparado o time que mais cedeu SGs quando atuou como visitante. Em 9 vezes já que o Corinthians jogou fora de casa, ele não fez gol, saiu de campo sem fazer gol. Então tem esse match bem interessante. Além disso, o Corinthians já citei isso aqui no vídeo de dicas para vocês em vídeos anteriores, é o time que mais dá defesas para os goleiros em todo o Brasileirão, entre todos os 20 times. É o time que mais exige defesas dos adversários, né? Então a gente tem um time que chuta, mas tem dificuldade para fazer gol, é uma ótima combinação. Tanto que 4 dos últimos 5 goleiros que jogaram em casa contra o Corinthians fizeram pelo menos 5 pontos. Então, por isso, o John é uma ótima opção pra gente aí na próxima rodada, tá certo? Outros nomes aí que são interessantes também aí da posição. O Everton do Palmeiras, logicamente. João Ricardo do Fortaleza, uma aposta um pouco mais ousada, mas o Fortaleza muito bem no campeonato, né? Cássio do Cruzeiro, Rocher do Internacional. E outro nome um pouco mais ousado, o Fábio do Fluminense. Lembrando, né, quem tem selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, quem tem o selinho vermelho é que joga fora de casa, beleza? Passando agora para os zagueiros, e ele está aqui, Gustavo Gomes do Palmeiras. Bem, explicação bem direta, né, pessoal? O Palmeiras é o grande favorito da rodada e ter um defensor do Palmeiras é meio que obrigatório, assim, né? Só se você quer se arriscar muito para ir sem ninguém do Palmeiras ali na defesa. Palmeiras focado agora só no Brasileirão, tem a melhor defesa do campeonato, nas 2 últimas rodadas não levou gol. Gustavo Gomes a gente sabe que é um zagueiro que vai muito para a área, né? Tem o cabeceio como um ponto forte dele e também é um dos cobradores, não sei se quem agora vai ser o cobrador para valer, se é o Estevão, se é ele que estava antes, mas enfim, é um possível cobrador de pênalti, o que é um diferencial, ainda mais para um zagueiro, uma posição que é mais difícil de pontuar, então tá aqui Gustavo Gomes em destaque para vocês. Outros zagueiros interessantes para a rodada, Murilo, né, logicamente, companheiro do Gomes do Palmeiras, o Bastos do Botafogo e o Alexander Barbosa também é legal, tá bom? O pessoal também do Botafogo, Rogel do Internacional, vamos ver se joga mesmo, tá? Thiago Silva do Fluminense e o João Marcelo do Cruzeiro.
tá bom? Partindo para os laterais, e ele está aqui, Matheus Ponte do Botafogo. Bem, a gente não vai ter o Cuiabá à disposição nessa rodada, mas temos o Matheus Ponte, o lateral do outro lado, né? O lateral direito aí do time carioca e vem em ótima fase. Você pega aí as últimas 4 rodadas, a média de pontuação dele é de 6,5 pontos. A pior pontuação dele em casa até agora, 3,2 pontos. O pior jogo dele em casa, né? Lateral ofensivo, já tem 3 gols do campeonato, 25 desarmes em 11 jogos, que é um número interessante, e tem a chance do bônus saldo de gols, que eu já citei, né, quando falei do John do Botafogo, tá certo? Então, Ponte em destaque, tá? Outros laterais interessantes para a rodada. O William, do Cruzeiro, não preciso nem quis trazer o William aqui, porque já falar dele é meio chovendo molhado, né, mas logicamente é um grande nome para a rodada. Os laterais do Palmeiras, Caio Paulista e Marcos Rocha, o Bernabé do Internacional e o Alexandro, que tem tudo para estrear aí, né? Nova contratação do Flamengo, tá bom? Pessoal, estão gostando do vídeo? Ó, não esquece de deixar o like, rápido, de graça, dá uma baita força pro canal, como eu já falei. Clica no joinha e me acompanha lá no Instagram também, professor Adriano CDC, contato lá praticamente diário, né? Mais um canal para ajudá-los. Então, professor Adriano CDC, me segue por lá, beleza? Vamos agora para os meias, em quem vou chamar é ele, Maurício do Palmeiras. Bom, pessoal, depois da eliminação do Palmeiras aí em Libertadores, Copa do Brasil, o Abel começou a formatar um time de uma maneira diferente, né? E nessa nova formação, o Maurício veio sendo titular. E assim, correspondendo. Os 2 últimos jogos, né? Maurício foi colocado como titular, nos 2 marcou gols. Mas o que é interessante, ele não fica só naquela pontuação do gol, só nos 8 pontos. Porque a gente sabe, né? Tem jogador que faz o gol e é isso, fica ali em 8 pontos, às vezes faz até um pouquinho menos, 7,80. Maurício não, pessoal, ele é muito participativo. Veja, contra o Cuiabá, ele fez gol, mas a pontuação final foi 12,4, ou seja, mais de 4 pontos extras. Contra o Atlético Paranaense, ainda melhor. Ele fez gol, mas a pontuação final foi 14,4, quase 6 pontos a mais de média básica. Então, meio ofensivo, participativo e do time que é o principal favorito da rodada. Então, por isso, Maurício aqui em destaque para vocês. Outros meias bons aí para a rodada, o Arias do Fluminense, Matheus Pereira do Cruzeiro, Felipe Anderson do Palmeiras, o Tassiano do Bahia e o Almada do Botafogo. Pessoal, agora eu vou passar minha dica de aposta esportiva para vocês. Momento Stake aqui para vocês, pessoal, onde eu compartilho uma dica de aposta, né? Uma aposta que eu já fiz lá na Stake para a próxima rodada do Brasileirão. Pode jogar aí na tela, né, Rodrigo? Múltipla, pessoal, para a próxima rodada. Palmeiras e Botafogo vencem. Essa é a aposta. Simples de entender, Palmeiras e Botafogo. Vocês viram que no vídeo, só jogador de Palmeiras e Botafogo em destaque, né, até agora, porque realmente são os 2 principais favoritos da rodada, jogam em casa, né, contra times que estão mais na parte inferior da tabela, candidatos ao título, times descansados aí que não atuaram no meio de semana. Então, para mim, é bem viável uma vitória dos 2 na rodada de Palmeiras e Botafogo, e os 2 vencendo, pessoal. Isso pode garantir o dobro do valor da aposta em ganhos para vocês, afinal, cotação acima de 2 para essa combinação lá na Stake. Vitória do Botafogo contra o Corinthians e do Palmeiras contra o Criciúma. Pessoal, lá na Stake tem todos os jogos do Brasileirão à disposição para vocês apostarem. Tem outras competições, Copa do Brasil, Libertadores, Série B, todos os campeonatos europeus aí que estão de volta, outras modalidades, a NFL que voltou também agora, né? Pode apostar também, tudo lá na Stake para vocês, né? E quem usa o meu código, Professor Adriano, se cadastra e usa o meu código, ganha 200% de bônus no primeiro depósito. Lembrando, só para maiores de 18 anos. Bora faturar! Chegou a hora deles, atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas. Aliás, falando em mitada, quem mitou muito e nos ajudou muito, até sendo repetitivo, na última rodada foi ele, Igor Jesus do Botafogo, o homem que nos abençoou rodada passada aí, com quase 20 pontos. É o novo homem-gol aí do Botafogo, baita moral, fase muito boa, os últimos 5 jogos do Botafogo na temporada aí, ele tem 5 gols. No Cartola, né, média dele nos últimos 3 jogos em casa, 11,27 pontos, e não necessariamente é um atacante que depende só de gol para pontuar bem. Isso é um ponto bacana, né? Por exemplo, aquele jogo que o Botafogo levou 3-0 do Cruzeiro em casa, ou seja, o Botafogo não fez gol e ele mesmo assim fez 6,5 pontos. Empate do Botafogo 0-0 com o Bahia. Botafogo não fez gol e mesmo assim ele fez 7,9 pontos. Então é aquele atacante participativo. Isso é interessante. Não é o centroavante que joga por apenas uma bola, sabe? Não, ele está ali ativo, participando de outras formas, consegue, pensando em Cartola, consegue pontuar de outras formas, o que é bem interessante pra gente. Então, Igor Jesus está aqui destacado para vocês no ataque. Outras opções aí, né, para fazer companhia aí para o Igor Jesus, Estevão
do Palmeiras, Luiz Henrique do Botafogo, Flaquito Lopes do Palmeiras, o Borré do Internacional e o Campbell do Atlético Goianiense. Pessoal, calma que eu não esqueci o meu capitão. Geralmente eu destaco ali o atacante, acaba sendo o capitão. Vai ser um atacante, mas não vai ser o Igor Jesus, vai aparecer aqui ele, Estevão, do Palmeiras, né, pessoal? Apesar de eu gostar muito do Igor Jesus, o Estevão, difícil não colocar a faixa de capitão nele, 8 gols, 7 assistências, dono da maior pontuação da temporada, quase 30 pontos, né? Então, Estevão vai ganhar aquela moral. Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque é carimbo de capitão para o Estevão, garoto do Palmeiras, tá certo? Agora podemos avançar para os técnicos e quem vai aparecer é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Afinal, Palmeiras, grande favorito da rodada, potencial ofensivo, potencial defensivo, natural a escolha pelo Abel. Quem não quiser ir com o Abel Ferreira, né? Temos outras opções um pouquinho mais ousadas, o Arthur Jorge do Botafogo, Fernando Seabra do Cruzeiro e o Roger Machado do Internacional. Pessoal, coloquei minha faixa de capitão ali no Estevão, mas quem quiser usar pode ir, por exemplo, com o Igor Jesus, né? Ou com o Flaco Lopes, que é o centroavante do Palmeiras ali, são opções mais ousadas, certo? Vamos agora então ver como é que ficou o nosso time principal da rodada 26 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o John no gol, o William e Matheus Ponte nas laterais, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Arias, Matheus Pereira e Maurício no meio de campo, e o ataque com Igor Jesus, Estevão Capitão e Flaquito Lopes. Técnico é o Abel Ferreira. Custo do time 114,71 cartoletas. E no banco estão o Rocher, o Caio Paulista, o Bastos, o Almada e o Caio Jorge. Live de fechamento de mercado, pessoal, nossa live retorna no horário tradicional, sábado às 11 da manhã. Você já sabe, né? É o dia do fechamento de mercado, a gente consegue passar um panorama mais atualizado dos times, né? Com últimas notícias e, lógico, a live principalmente para tirar a dúvida de vocês. Passo ali 1 hora junto, passando posição por posição, tirando as dúvidas, né? E fazendo também a montagem final do time, caso precise ser feito algum ajuste. Então, sábado, 11 da manhã, já deixa anotado aí na agenda do celular. Espero vocês. Vamos agora para o nosso time de valorização. O time aqui, pessoal, que é focado em ganhar cartoleta, tá certo? E principalmente porque tem muito cartoleiro que disputa as ligas de valorização. Aquelas ligas em que vence o time mais rico. Então, um monte de times principalmente para ajudar nesse aspecto. A última rodada foi muito boa para esse time. Ganhou mais de 9 cartoletas em uma rodada só. 9,15 e o patrimônio da equipe está em 305,20 acumulados aí ao longo da temporada. Time valorização, rodada 26, entrando na tela para vocês. Vamos escalados com Gustavo no gol, ousadia, pensando em defesa, mas é porque é um goleiro que precisa de muito pouco para valorizar, tá bom? João Pedro e Reinaldo nas laterais, dobradinha do Grêmio, Léo Pereira e Zé Ivaldo na zaga. Meio de campo com o Tassiano, o Christian e o Jean Lucas, e o ataque com o Luiz Henrique, o Flaquito Lopes e o Wesley. Flaquito Lopes, capitão, técnico Rogério Ceni. Custo do time, 82,83 cartoletas. E no banco estão o Ronaldo, o Guilherme Romão, o João Marcelo, o Batalha e o Janderson. Pessoal, quem sentir por acaso incomodado no time de valorização porque eu tenho Flaquito contra o goleiro do Criciúma, como eu falei, o goleiro do Criciúma pensando em defesas. Mas só trocar pelo Ronaldo, qualquer coisa ali no gol, né? Enfim, cada um faz a sua estratégia, tá certo, pessoal? E já reforçando, né, não faço aqui o vídeo para vocês só copiarem o time, chegar, copiar o time principal e pronto. Não, isso não vai fazer vocês evoluírem no Cartola, por isso em todas as posições eu falo mais nomes, dou outras opções, por isso em cada jogador que eu trago como destaque eu explico o porquê para vocês entenderem o que eu considero na hora de escalar um jogador, tá certo? E cada um tem a sua realidade, usa a estratégia de vocês, tem as apostas pessoais de vocês. Beleza, pessoal? Então é isso, muito bom poder voltar a gravar vídeo com vocês, espero que o conteúdo ajude bastante. Desde já, boa sorte na rodada, se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.